Domingo passado nós abrimos aqui um outro texto, onde o Senhor ele vai preparar os seus discípulos para que ele possa sair, para que ele possa partir. E nós pudemos refletir domingo passado justamente sobre isso, que é muito importante preparar a nossa saída. É algo que geralmente nós não pensamos nisso, né? Muitas das vezes nós achamos que por estarmos em um lugar que Deus nos plantou, nós nunca vamos sair dele. Mas não existe lugar permanente. Todo lugar é temporário. E ainda que seja o Senhor que tenha colocado você nesse lugar, em algum momento você vai partir dele. E olhando para Jesus, que é o nosso mestre, o nosso líder, nós pudemos aprender justamente sobre isso, a importância de prepararmos a partida. É claro que é algo que ninguém gosta de pensar nisso, mas aqui na terra nós não somos eternos, em algum momento nós vamos partir. E é justamente aí que entra o legado. O Senhor Jesus veio na terra, teve 33 anos e meio aproximadamente, e deixou um grande legado. Aliás, foi um homem que fez com que o seu legado durasse por longos anos. E até hoje, até os dias de hoje, o legado desse homem que pisou na terra, chamado Jesus, o filho da Maria e do José, é lembrado por todos nós. É um legado que não pensou somente naquela geração. O legado ele não pensa só na geração em que se vive, mas nas próximas gerações. Antes de Jesus partir, ele preparou algumas pessoas para que essas pessoas recebessem o seu legado e dessem continuidade àquilo que ele começou. O que é o legado? É preservar aquilo que eu recebi. E foi exatamente o que os discípulos procuraram fazer, né? E a gente, olhando para a história deles, percebe que eles procuraram fazer da melhor forma possível. Apesar de não serem pessoas indoutas, né, ou digamos que doutores, mas foram pessoas que, na medida do possível, do seu conhecimento, procuraram fazer o melhor, ou dar continuidade no que receberam da melhor forma possível. Não eram pessoas letradas, não eram pessoas com uma aquisição, né, positiva, com recursos financeiros melhor, não eram os melhores nessa parte, porém, aquilo que foi passado para eles foi, de alguma forma, entregue para as próximas gerações, e foi exatamente esse o compromisso daquela geração. O detalhe é que, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que ele foi um mentor, foi um líder na vida daquelas pessoas. E nós falamos sobre essa liderança que está na vida de todo mundo. Todo mundo que está aqui exerce um nível de liderança. Seja pai, seja mãe, seja filho. Exerce um nível de liderança. E é claro que muitos de nós fomos ensinados a sermos dependentes. E aí que está o problema. Existem líderes, pai e mãe, que acaba ensinando os seus filhos a ser dependentes deles, não permitindo com que esses filhos avancem. Existem filhos que crescem totalmente dependentes de outros, e assim eles não conseguem desenvolver a sua liderança. A liderança, ela é importante para que nós possamos poder gerar um legado. Um legado só pode ser deixado a partir do momento que alguém assume a sua liderança. Não tem como alguém não assumir a liderança, deixar um legado. O legado só pode ser deixado por quem assume a sua liderança. E acredite, o nosso Pai Celestial nos deu uma liderança a todos nós. E a ideia desse pai é fazer com que o seu filho
alcance essa liderança, desenvolva essa liderança. O detalhe é que, desde quando a gente vem, tempos atrás, para a igreja, ou seja, qualquer ambiente, nós somos levados a ser dependentes. Por exemplo, líderes, o líder da congregação, como é que faz? Olha, para tudo que você for fazer, como decisão e passo, você tem que perguntar para mim. E aí essa pessoa se torna dependente daquela, para qualquer decisão e qualquer passo que ela tenha que tomar. Geralmente os pais não permitem que os seus filhos avancem, porque eles são tão, digamos que, protetor super, que torna os filhos dependentes dos pais. Aí o filho tem 20 anos, não consegue ir à luta, exercer a sua liderança, porque ele ainda é dependente do pai. É dependente para pagar suas contas, é dependente para comprar sua roupa, é dependente para tudo. Isso é um problema. Tem hora que você precisa deixar o seu filho se desenvolver. Ainda que o coração de pai e de mãe, não queira ver o seu filho sofrer algumas coisas. Porque a gente quer proteger tanto, sabe? Mas Deus não é assim. É porque o legado, ele vai na contramão do que a gente imagina, do que o mundo nos formou. Então, o pai e a mãe não gostam de ver o filho sofrer. Mas é o sofrimento, as dores, as lutas, os desafios, que faz ele ser um vencedor. Não foi diferente com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E não foi diferente com os discípulos, aqueles que receberam o legado de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você é que nós recebemos um legado, a gente tem algo a preservar. Nós fazemos parte dessa história. E o Senhor confia em nós. E aí, o que acontece? Nós precisamos desenvolver isso, essa liderança. Nós estamos no ano de 2025. Nós estamos fazendo parte de uma construção. Estamos em obras. Estamos aí nessa transição. E nós precisamos compreender que quanto mais nós exercemos a nossa liderança, nós conseguimos transicionar da melhor forma possível. Nós vamos perceber que a liderança, ela não é uma corrida de 100 metros. Eu não sei se você é muito antenado assim, ou ligado em esportes, mas nós temos uma corrida de 100 metros, que são vários corredores, várias pessoas que vão correr uma corrida, geralmente 7, um do lado do outro, e eles se posicionam para fazer uma corrida de 100 metros, aonde o que correr mais rápido é o campeão, é o que vence. Eles se preparam muito para isso. Só que o legado, ou a liderança, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma corrida de revezamento. Quem sabe o que não é uma corrida de... quem não sabe o que é uma corrida de revezamento aí? Levante a mão aí, só para mim. Todos sabem o que é uma corrida de revezamento? Fica melhor para compreender o que é a liderança. Uma corrida de revezamento, geralmente, são utilizados 4 corredores. A cada 100 metros, troca de corredor. Só que o detalhe é que, em uma corrida de revezamento, o mais importante não é correr rápido. Você acredita? O mais importante nem é correr. O que é mais importante em uma corrida de revezamento? É não deixar cair o bastão. O mais importante em uma corrida de revezamento é passar o bastão. Como é que funciona? A 100 metros fica uma pessoa que faz parte da tua equipe. Vocês são 4. Esse começa a corrida com um bastão na mão e ele corre. Quando ele chega a 100 metros, tem outra pessoa lá. Essa pessoa, olha o detalhe, ela está direcionada para frente. Quando ela percebe que você está chegando, ela começa a correr. E
E uma coisa que essa pessoa não faz é olhar para trás. Ele põe a mão para trás e começa a correr, porque ele vai receber agora o bastão, sem olhar para trás. Sempre olhando para frente, com a mão para trás, porque ele vai receber o bastão. Então, o mais importante não é correr. Ainda que você ultrapasse todo mundo, isso não é o mais importante. Ainda que você deixe alguém para trás, isso nunca foi o mais importante. Ainda que você chegue mais rápido que os outros, isso também não foi o mais importante. O mais importante é não deixar o bastão cair. Quem está entendendo isso? Porque se você deixar o bastão cair, na hora de passar, você perde. O seu irmão perde. A sua equipe perde. A sua família perde. As próximas gerações perdem. Por isso, que o mais importante é saber passar o bastão. Você precisa aprender. Eles treinam muito para que isso seja de uma forma correta nesse dia. Eles são uma equipe, são uma família, que vivem em unidade, em união. Por quê? Porque se cada um passar o bastão da forma correta, todos vencem. E o detalhe é que, quando o último chega e passa a linha de chegada, não foi ele que ganhou. Quem foi que ganhou? A equipe. A família. Então eles precisam, torcer um pelo outro. Eles precisam vibrar um pelo outro. Eles precisam ser unidos, viver em união, para que tudo ocorra bem, para que na hora de passar o bastão, as coisas deem certo. Então, gente, preste atenção, isso é liderança, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma corrida de revezamento, aonde todos ganham. Então eles lutam pela unidade, eles trabalham pela equipe, eles estão juntos, para que todos eles possam vencer. Isso é uma liderança. Todos precisam fazer sua parte para que as coisas aconteçam. Quando o Senhor Jesus estava para partir, ele disse assim: agora todo o poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide. Quando ele ressuscita, ele pega a autoridade dele, sabe o que ele faz? Ele distribui. E disse a eles: agora vocês vão distribuir também. Vão, ide. Por toda parte, fazendo discípulos, treinando pessoas, ajudando pessoas, produzindo pessoas. E aí, o que acontece? Quando Jesus morreu, nós não vamos ver os discípulos, um para um canto, outro para o outro, sabe, dispersos. Não, a Bíblia diz que eles se trancaram em uma casa. Tudo bem, se trancaram, estavam com medo, beleza, mas estavam todos juntos. Estavam como uma família, como uma equipe. Se eu morrer, vai morrer todo mundo. Vamos ficar todos numa mesma casa. Se entrarem aqui, morre todo mundo. Mas vamos morrer. Escute. Antes, no processo, nós vamos ver alguém chegando e dizendo: quem é o maior, Jesus, entre nós? Será que é eu? Será que é o Pedro? Será que é o... Quem é o maior? Quem é o maior no reino? Sabe o egoísmo? Será que é eu sou o maior? Eu faço mais, eu treino mais, eu sou mais capacitado, sabe? Mas no dia que o Senhor estava para morrer, eles sentaram na mesa. O Senhor disse assim: olha,
um de vocês vai me trair. A Bíblia diz que de repente, um olhou para si e disse assim: Senhor, com um olhar triste, sabe? Senhor, sou eu? Mudou tudo. Ao longo desses 3 anos e meio aproximadamente, mudou tudo. Porque agora, eles não estão mais acusando um ao outro, querendo saber quem é, sabe? Não, porque alguém poderia dizer: será que é ele ali, ó? É ele lá, olha lá, eu acho que é ele. Sempre desconfiei. Não, ele olhou para si. Sabe aquele desejo de transformação, de mudança? Será, Senhor, que eu não consegui mudar ainda? Será, Senhor, que eu ainda não consegui ser a tua imagem? Porque o meu desejo é ser como você. Com aquele olhar triste, aquele semblante triste de que ainda não conseguiu ser transformado a imagem de que Jesus queria. Nós estamos numa transição de legado. É exatamente isso que o nosso Pai deseja. Que nós venhamos assumir quem somos. E para isso, nós precisamos querer ser desenvolvidos. Precisa querer, precisa desejar ser transformado. Agora, como que eu vou ser transformado? Ouvindo o que o meu Pai tem para me dizer e praticando. Não sejam meros ouvintes, mas praticantes da palavra. É isso que está escrito. Você sabe que eu não tive um pai que me acompanhasse, né, no meu desenvolvimento como um ser humano, desde criança. E aí quando eu cheguei na fase adulta, eu percebi que eu não tinha uma referência, sabe? Não tinha uma referência. Uma pessoa que eu pudesse, um homem que eu pudesse dizer assim: pô, quero ser que nem esse cara. Que coisa de criança, né? Criança ao lado do pai, quero ser que nem esse cara. Quero ter as ações que esse cara tem. Quero fazer as obras que esse homem faz. Foi exatamente o que Jesus estava falando para os discípulos no texto que a gente leu. Como eu não tinha essa referência, e comecei a conhecer a Deus, eu descobri que Ele era o meu Pai. Então eu procurei nele a referência que me faltava, e aliás, procuro até hoje. Busco incansavelmente me espelhar nas obras, nas práticas. As obras que Jesus fez aqui, gente, eu sei que a gente fica achando assim: ai, eu nunca vou curar tanta gente como Jesus curou. Ele está dizendo que eu vou fazer obras maiores das quais Ele fez. Como que eu vou fazer um paralítico andar? Isso nunca vai acontecer. Eu sei que a gente liga logo a isso, né? Mas escute, Ele está falando de um viver diário. Ele está falando de um legado que Ele está transferindo para as pessoas, que o mais importante nem é estar curando, levantando, né, aleijado por aí, coxo, não é nem isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é de fato nós sermos como Ele. As nossas práticas, as nossas ações precisam ser como as dele. E aí, olha só, preste atenção. Olhe para cá. Observe isso. Nós vamos poder perceber que Jesus disse assim, ó: as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, que eu estou a dizer a vocês, que eu sempre disse, são as palavras que eu ouvi de meu Pai. As obras foi as coisas que eu vi Ele fazer, as práticas, as ações. Então as minhas ações aqui é comparado à do Pai. Porque observe, Jesus, o nosso Deus no céu, lá não tinha anjo, né, com as pernas quebradas para Deus fazer um milagre. Lá não tinha anjo cego para Ele fazer enxergar. Mas o seu caráter, a sua conduta perante os anjos, a sua forma de falar, a sua forma de agir, as suas ações, a sua bondade, a sua misericórdia, isso Jesus via. E foi o que Ele veio praticar na terra, perante aquelas pessoas, a sua justiça.
E foi exatamente isso que ele deixou para nós como um legado. Escute, o nosso modelo deve ser Jesus. Continua sendo Jesus. Ele vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou exatamente como meu Pai. O meu Pai me passou um bastão, e agora eu estou passando para vocês. E aí vocês vão percorrer mais 100 metros, e eu quero que vocês passem esse bastão para as próximas gerações. Nós carregamos um legado, e nós precisamos compreender. Então, observe, isso é um legado, é passar adiante. Nós precisamos preparar isso. Nós precisamos entender que nós temos filhos, temos amigos, temos discípulos, que nós precisamos passar o que carregamos. Isso é liderança. Foi exatamente o que Jesus veio fazer. E aí você pai, você mãe, você jovem, você criança que está aqui, você carrega um nível de liderança. Você não pode, se Jesus morresse sem distribuir a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha no céu e na terra para aquelas pessoas, ele ia morrer com tudo aquilo. Por isso que antes dele partir, ele distribuiu. Antes de partir, ele preparou. Escute, nós não podemos partir sem transicionar, sem preparar alguém. Você precisa preparar alguém. Você precisa treinar alguém. Você precisa exercer o seu nível de liderança. Você não pode. Se você partir sem ter deixado alguém, você falhou. Nós precisamos treinar alguém. Escute, o nosso Cristo, ele veio treinar algumas pessoas lá, 12. Um deles se perdeu, tudo bem. Mas escute, sabe qual é o detalhe? Que enquanto eles caminhavam com Jesus, eles não saíram nem da Palestina. Mas quando Jesus morre, eles vão para o mundo todo. Nós precisamos treinar, deixar alguém. Você carrega algo que Deus deixou. Deus colocou algo em você. Você precisa treinar isso, você precisa fazê-los entender. Você tem um filho, você tem uma filha, comece por eles. Você precisa preparar eles, porque daqui a pouco eles vão. Você precisa capacitá-los, porque daqui a pouco você vai. Nós vamos. E sabe qual é o objetivo da sua liderança? É diminuir ao máximo a dependência. Sabe quando a gente encontra um pastor bem-sucedido? Ou um líder bem-sucedido? Vou falar do pastor. É quando a fila de oração dele está menor. Quando tem muita gente na fila para o pastor orar, é porque esse pastor tornou essas pessoas dependentes. Ele não ensinou a essas pessoas que essas pessoas podem sim expulsar um demônio, que não precisa dele. Ele não ensinou a essas pessoas que essas pessoas podem sim curar um enfermo, não precisa dele. Quando a igreja ou as pessoas são dependentes do pastor, o pastor falhou. E aí sabe como é que é essa questão? Quando as pessoas não vêm mais a nós, geralmente nós pensamos o quê? Eu não sou mais importante, deixei de ser importante.
Por isso que muitos faz as pessoas vir e ser dependentes deles, porque aí eles se tornam importantes. Quando o seu filho deixa de procurar você, é porque ele deixou de ser dependente. Só que aí você pensa, não sou mais importante. Não, o mérito é seu. Você fez ele ser independente, viver a vida, exercer a liderança. Você precisa vibrar com isso, porque cumpriu o objetivo. Esse é o nosso objetivo. Fazer os nossos filhos, os nossos líderes, os nossos amigos, ser dependente somente de Deus e não de nós. Para isso, precisamos exercer a nossa liderança, capacitar os nossos filhos, fazê-los trilhar um caminho de sucesso e passar o nosso legado a eles. Nós carregamos um legado e nós precisamos preservar esse legado. Assim como o nosso Cristo veio na terra nos transferir, distribuir a nós aquilo que veio do céu, nós precisamos distribuir para quem está lá fora. Nós carregamos um legado. Nós não podemos sair daqui sem transferir para outros. A pergunta é: em quem você tem focado? Nós precisamos transferir. Nós precisamos trazer os nossos filhos para que eles cresçam juntamente conosco no caminho. Nós precisamos ter o compromisso de passar o legado. Amém? Quero convidar você a se pôr de pé nesse momento. Mateus 17 diz assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Escute, feche os teus olhos e ouça. Um dia, Jesus, tendo orado com os seus discípulos, voltou a um lugar e trouxeram a ele um menino, ao qual estava sofrendo com muitos demônios, estava possesso. Jesus olhou para aquilo e disse: o que está acontecendo? Aí o pai do menino disse assim: olha, eu levei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio. Jesus não olhou para os demônios, Jesus não olhou para o menino em si, mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse: até quando? Até quando? Geração incrédula, geração perversa, até quando eu estarei com vocês? E mais, até quando vos sofrerei? O que Jesus estava dizendo com essas palavras? Jesus estava querendo partir, mas os discípulos não estavam deixando. Por que os discípulos não deixavam? Porque Jesus estava ensinando como fazer. Eles estavam vendo, eles estavam no dia a dia, só que eles não aprendiam. É como se Jesus olhasse para eles e dissesse assim: até quando? Ou seja, quando é que vocês vão aprender? Me digam, até quando que eu vou sofrer com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Nós vamos sofrer porque eu quero ir embora.
Por favor, aprendam. Aprendam rápido. Porque quanto mais rápido vocês aprenderem, melhor. Para que eu possa ir e deixar e passar o legado. A vontade de Jesus era essa. Era ir. Porém, ele não podia ir sem transferir um legado. Sem passar o legado. Eu sei que é um pouco pesado falar sobre a nossa partida, mas é necessário. Porque todos nós fomos comissionados. Todos nós exercemos um nível de liderança. E nós não podemos partir com tudo que nós temos. Nós não podemos partir sem ter passado para alguém. Nós precisamos focar em alguém. Você precisa focar em alguém. Quem poderia estar aqui nessa noite que não está? Quem que você deixou para trás nessa sua correria? Quem que você passou nessa sua correria e não conseguiu trazer? Nós precisamos pensar como uma equipe, como uma família, entendendo que existe um legado que Deus deixou através da pessoa de Jesus Cristo para todos nós. Existe um bastão na nossa mão, como igreja, como corpo, como filhos desse Deus poderoso. Quem que você poderia ter trago, mas na sua correria deixou para trás? Isso não é o mais importante. Precisamos pensar como uma família de Deus. Precisamos pensar como filhos ao qual Deus escolheu, elegeu para que estivéssemos aqui. Nós estamos no ano de 2025 e tudo pode ser diferente nessa congregação a partir do momento em que nós tivermos a mentalidade de Cristo.